Eu quero aproveitar a oportunidade única que nós temos aqui. Antes, um recado administrativo. A ministra Carmen Lúcia, agora de manhã, nos mandou um WhatsApp do aeroporto, afirmando que o seu voo ali tinha sido cancelado e ela está tentando a conexão por Skype. Da nossa parte aqui está tudo certo, a gente está esperando agora da parte dela ela conseguir esse sinal. Então, logo isso aconteça, a Gabi, que é da nossa organização, mandará aqui um WhatsApp para a gente e a gente vai aproveitar essa oportunidade de conversar com a ministra de lá mesmo. Mas nós fomos brindados aqui e eu queria aproveitar essa oportunidade, não dá para deixar passar. Nós temos a presença aqui de Técio Lins e Silva, e o melhor que eu tenho a fazer mesmo nesse momento é passar a palavra e ouvir de quem esteve ali convivendo com um dos nossos homenageados diariamente, cotidianamente, para poder nos transmitir talvez essa lição que o professor Siqueira acaba de nos passar. O que é um jurista comprometido com a sua pátria? O que é um jurista comprometido com o seu povo e como é que isso se faz cotidianamente? Como é que se constrói uma figura que tantos anos depois se reúnem alunos, professores, familiares, amigos em uma sala para relembrar uma figura como essa? Como é que se constrói uma pessoa assim e o que nos lega uma pessoa assim? Muito obrigado pela presença, Dr. Técio. Bom, obrigado, professor Alessandro, obrigado. Meu queridíssimo Siqueira, professor, mestre, amigo. O André Ramos Tavares foi que me deu ciência da existência desse encontro e que me foi responsável pela nossa vinda, minha e da ministra Luciana. Ficamos entusiasmados quando ele me mandou uma cópia do cartaz. E, evidentemente, não estava não lembrava de dizer nada. Veja que o CAGE, aliás, amanhã temos um encontro lá no CAGE, o presidente do Centro de Estudos da Sociedade dos Advogados, e que me chamou amanhã, vamos lá debater as 210 medidas do Estado Talibã, né, que nos enviou aqui para mudança constitucional e tal. Mas, enfim, eu absolutamente surpreendido. E as pessoas não acreditam, né, que advogado vai para a tribuna, fala, mas aquilo baixa uma força. Mas eu sou absolutamente tímido. Então, quando me chamou aqui, eu falei, ai meu Deus, eu queria morrer. Mas, tá bom. Mas, como eu aprendi com o Hermes Lima, na faculdade, nos anos de 60, na Faculdade Nacional de Direito, ele deu aula, o livro tinha assim, logo no começo, o homem é um animal filoneísta. Eu disse, meu Deus, que é esse amante da novidade. E eu, desde então, me defronto. Mas, puxa, o Hermes tinha razão. Essa atração pela novidade, e quem me faz dizer aqui umas palavras. Coincidentemente, eu estava revendo essa noite um prefácio de um livro que o professor Aurélio Vander Bastos, que é uma escola, uma acadêmica, o diretor da biblioteca do Instituto dos Advogados, escreveu sobre Vitor Nunes Leal, com uns acórdãos fantásticos, né? Como disse, lembrou Siqueira, ele inventou essa súmula, ele era um ser tão formidável, né? A gente lembra sempre do coronelismo inchado e voto, mas ele era o Siqueira definiu bem ali, em poucas palavras, uma capacidade de administração da justiça. A súmula, ele tinha uns cadernos, ele é muito organizado, ele anotava todas as decisões, até que ele disse, vamos fazer uma súmula, essas coisas são repetitivas. E que né, hoje tem a súmula vinculante. Então, o Vitor era uma figura realmente extraordinária. Eu costumo ressaltar dos homens mais velhos, comecei as minhas rabulices desde muito cedo, de observar os grandes vultos, as grandes figuras que prestam atenção no jovem, que fala com o jovem, que dá atenção, que respeita o jovem. Eu comecei a minha vida muito cedo e o Hermes era um jeito que parava para cumprimentar. Tudo bem, meu filho? Etc. Era uma coisa absolutamente encantadora, né? Porque ele era, enfim, aquela figura extraordinária. No entanto, ele era de uma simplicidade amorosa e enfim, eu sinto muita saudade dele. Foi um ministro extraordinário. Então, lembrar que a ditadura, em 65, ela
aumentou o número de ministros de 11 para 16. As pessoas esquecem que um ato da ditadura, logo no começo, para enfrentar o Supremo, foi aumentar o número para nomear os seus amigos, esperando que aqueles homens fossem fazer o papel de servir ao governo. E um fenômeno extraordinário é que não deu certo. Porque você sentava, aqui eram juristas, eram homens bem escuros, sentava ali e virava juiz. E não se subordinava aos atos institucionais ou às regras que a ditadura impunha, né, fora do Estado Democrático de Direito. E há um livro, Aliomar Balieiro, tributarista, político, né, líder da UDN, era um homem, o símbolo do que significou o movimento de 64. Né? No entanto, o homem sentou ali e virou um ministro extraordinário em matéria constitucional, não só em matéria tributária, matéria penal. Né? Ele, só para dar uma ideia, tem 50 anos, há 50 anos atrás, imagine, Aliomar Balieiro entendia que o uso de drogas não era crime, não devia ser punido. Ele absolvia, ele dava habeas corpus para trancação penal de ministros que foram presos com maconha. Coisa que até hoje é um tema, né, que divide, né, as pessoas. Né, até hoje é um tema polêmico. Pois ele, há 50 anos atrás, não tinha conversa, ele dava o habeas corpus, sustentava a inexistência de crime, autolesão e tal, que é fantástico os acordos de matéria penal de Aliomar Balieiro, que foi para lá colocado para servir o governo e não cumpriu esse papel, ao contrário. José Moura Rocha, que é um advogado alagoano, vive em Brasília, advogou muito nos tribunais superiores, ele próprio foi, em 64, preso político, e foi depois sustentar, me lembro que isso marcou muito, eu era garoto, estava começando minha vida, ele foi ao STM, que funcionava no Rio de Janeiro, na minha cidade, para sustentar em causa própria o habeas corpus para trancar o processo dele. Uma coisa que me impressionou muito, foi para a tribuna e, enfim, contrariando um pouco aquilo que os italianos dizem, que o advogado em causa própria tem como cliente um imbecil, né? Ele fez uma defesa estupenda, ganhou o habeas corpus. Ele escreveu um livro, escreveu comentários e reuniu os acordos do Aliomar Balieiro, que é um livro que nem sei se está ainda, se ainda se encontra, é possível que ainda nos sebos, que é Aliomar Balieiro no Supremo. Para mostrar o Aliomar Balieiro, um homem que era, né, líder da União Democrática Nacional, um homem, enfim, uma formação, digamos, de direita, conservadora. Foi um juiz extremamente liberal e interessante. Então, depois, como lembrou o professor Siqueira, em 69, logo depois do AI-5, o governo cassou os três ministros, né? O Hermes, o Vitor e o Evandro. Um gesto inexplicável, uma coisa de uma violência. E eles resistiram, não aceitando voltar. Tiveram várias oportunidades. Depois eles foram convidados várias vezes. Depois, quando havia uma vaga, se eles não queriam voltar, havia um movimento grande. E nenhum deles aceitou voltar na ditadura, como uma reparação. Não aceitaram. O Vitor foi para a advocacia, então para lá eu não volto, e o Evandro também. Depois, claro, fizeram 70 anos, e não sei se o Vitor morreu hoje, mas enfim, aí não. Mas em 69, logo depois do AI-5, fevereiro, talvez, janeiro, fevereiro, logo depois do ano, com base no AI-5, eles caçaram os três ministros. E o Lafayette de Andrade e o Gonçalves de Oliveira pediram aposentadoria. Então, saíram 5 ministros, né, de repente, no mesmo ato. E então, o governo, vendo que aquela experiência de aumentar para 5 não adiantou nada, fez lá um ato constitucional, reduzindo, então, novamente para 11. Não vai adiantar botar 5, então o Supremo voltou em 69 com a cassação deles a condição de ter uma composição de 11 ministros novamente. Agora,
Enfim, o ministro Evandro é meu tio, irmão do meu pai, trabalhou com meu pai a vida inteira, eles foram companheiros de escritório na advocacia criminal, e quando ele foi nomeado, né, havia um preconceito, né, já que existe com os advogados criminais, a advocacia menor. Eu me lembro que no Rio, um juiz, não é verdade, um juiz da vara empresarial, tinha lá foram acusados, responderam um processo lá, administrativo, foram acusados de, enfim, que eram alguns juízes. Aí um foi posto em disponibilidade, foi aposentado, o outro não sei o quê, e o terceiro foi punido, sabe como? Transferido para ser uma vara criminal. Verdade. Sabe, perdeu a titularidade de uma vara empresarial e foi ser titular de uma vara criminal, com punição. Olha só. Que coisa, é verdade. Verdade. Não digo o nome porque para não. Enfim. E ele virava, chegava lá e estava o juiz punido. Estava ali para. Vai para a vara criminal. E essa coisa aqui, esse preconceito mesmo. Então, eu me lembro do Evandro, havia advogado criminal, não sabe nada, vai chegar aqui. E realmente, ele, enfim, era inteligente, estudioso, tirou de letra, né? Conseguiu transitar por todas as áreas e debater todas as questões com igualdade de condições, né? Com capacidade. Claro que teve Fábio Comparato como assessor, né? Aí é covardia, né? Pertence como assessor, então não é como hoje. Não é como hoje. O Eros Grau deu lá uma decisão interessante, matéria penal, coisa nova, deu um habeas corpus, o Jacinto Coutinho, que é um professor amicíssimo, nosso, doido, mandou um telegrama. Parabéns pelo novo assessor criminal. É um pouco assim. Então não era. Ali o ministro não lia o voto feito pelo assessor, ele fazia o voto. Então eram tempos muito diferentes. E quando ele foi cassado, depois ele foi. Disse, você trabalhou com o Evandro? Não, ele foi trabalhar comigo. Porque quando ele foi para a vida pública, em 60, né? 60, quando o Jânio renunciou, ele tinha ido. Uma curiosidade, ele tinha ido para a China com o Jango. O Jango fez uma missão para visitar a China e não sei por que razão ele foi convidado. Ele não conhecia o Jango. Então foi gente de todas as áreas. E ele foi nessa missão que o João Goulart, como vice-presidente, realizou na China comunista, então na República Popular da China. Isso nos anos 60. Logo depois, pouco antes da renúncia do Jango. Quando o Jânio renunciou, o Jango estava na China e ele estava junto com o Jânio. E foi aquela coisa, volta, não volta, se voltar vai ser preso. Aí o Brizola, não, volta. Ele voltou pelo Rio Grande do Sul. Enfim, a maior parte das pessoas aqui não se lembra disso, mas houve um momento em que parecia que haveria um golpe, uma insurgência, uma guerra civil. E ele voltou pelo Rio Grande do Sul, que o Brizola, então, levantou o Estado e garantiu que ele tinha que assumir a legalidade, né? A cadeia da rede da legalidade para segurar a posse do vice-presidente. Então, houve uma crise grave, né? Uma coisa quase que chegamos às vias de fato na política e na coisa da guerra civil, etc. Pois bem, felizmente o Jango assumiu e tal. E talvez pela convivência, pelos conselhos, ele convidou, então, o ministro Evandro para ser chefe, não, para ser procurador-geral da República. Veja, que diferença, hein? Que diferença. Meu Deus, que tempos. E ele assumiu a Procuradoria-Geral da República, porque naquele tempo era possível, não precisava ser da carreira. Não havia essa coisa desse corporativismo, podia ser qualquer pessoa. O Pertence foi procurador-geral da República, sem ser da carreira, porque ele era Ministério Público, Estado Distrital, cassado. Depois, aí ele convidou, e o Evandro assumiu, chefiou a Procuradoria da República por algum tempo. Daí o Jango o convidou para ir para ser chefe da Casa Civil. E ele foi lá, assumiu a chefia da Casa Civil. Eu me lembro que ele contava que o Jango era muito generoso, ele não sabia dizer não. Se ele chegava com papel, pedia alguma coisa, ele botava autorizo. E eu me lembro que vi isso em 64, nós fizemos um movimento para duplicar as vagas nas universidades federais.
era duplicar as vagas, uma reivindicação estudantil. A Uni reivindicava e tal. E ele ia dar uma aula inaugural, o Jango, em 64, no Fundão, na Universidade do Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, na reitoria. E ele foi lá, e nós, os estudantes todos, se mobilizaram e foram atrás dele com um papel pedindo autorização para dobrar as vagas das universidades públicas federais e tal. E aí conseguiram chegar ao Jango, ele botou autoriza. E naquele ano, verdade, a minha turma tinha 600 alunos. No dia de prova, se não chegasse cedo, fazia a prova em pé com uma prancheta. Não chegava para sentar. 600, mas tinha 600 alunos na turma. E aí tem colega que passaram com média 2, tem analfabetos absolutos. Enfim, curiosidade desses tempos. E eu vou dizer, não, ele organizou a Casa Civil de tal modo que o sujeito, para falar com o presidente da República, tinha que passar por ele. O Brizola era muito influente, cunhado dele, então ia lá. E o Jango não sabia dizer não, ia. Então ele botou fisicamente, uma situação que ninguém falava com o Jango sem passar pela sala dele. Então ele fazia o leão de chá, ele barrava as pessoas que iam lá com o papel para ele botar autoriza e tal. E, claro, enfim, na política e tal, ele ficou pouco tempo, o Jango, então, o nomeou para ministro das Relações Exteriores. E foi um momento que eu me lembro que ele ficou felicíssimo, porque o Itamaraty, né, quadros muito bem formados, né, e ele foi para a posse do Papa, representando o Brasil, depois para a Assembleia das Nações Unidas, fez um discurso dos 3Ds, do desenvolvimento, enfim, na época era o tema. Pois bem, e vou dar uma informação, se queira, que eu nunca li em lugar nenhum, nem ele nunca falou. Mas eu sei por coisa de família, porque quando ele vinha de Brasília para o Rio, meu pai ia invariavelmente vê-lo, né? Eles eram muito amigos, muito ligados, meu pai ia vê-lo e tal. Eu ia junto e participava daquelas conversas e tal. E ele disse que quando o Jango o chamou para perguntou, você quer ser ministro supremo? Tem uma vaga. E eu disse, ministro supremo, nunca pensei nisso, coisado, né? Hoje as pessoas fazem campanha, passam anos, né? Lá que ficou 10 anos em campanha, se mudou para Brasília, fica ali para ser ministro supremo. E depois uma decepção, mas enfim. A gente acha que as pessoas que querem muito, né, vão fazer o melhor de si. Não, depois que senta ali. Aí pronto. Aí ele disse, presidente, vou pensar. E veio ao Rio e teve essa conversa com meu pai. Não, convidou, imagina, o Supremo, que chatice, ficar lá o resto da minha vida, virar juiz, ficar dando centenário. Eu queria voltar para a advocacia. Ai, meu pai, não sei, mas interessante. Ficaram conversando com ele, voltou para Brasília. A mensagem estava no Senado. O presidente João Goulart enviou a mensagem para o Senado sem autorização do advogado indicando o ministro. É verdade, nunca vi isso escrito em lugar nenhum. Eu sou testemunha ocular da história, porque eu me lembro de contando isso para o meu pai, ainda na dúvida, quando ele voltou para o Brasil, a mensagem estava no Senado. Ele mandou a mensagem. Um pouco também aquela prática que a Igreja Católica é mestre, né, que é o promoveatur ut removeatur, né? Promove para remover. Né? O Papa, não, meu cara, o padre está enchendo lá a paciência, o padre, aí não, meu cardeal engana, some, mas é cardeal. Aí foi talvez um pouco isso, se livrar. Promoveatur, te chamava. E aí foi para essa batida e tal, e foi para o Supremo. Aí, 63, não sei exatamente, não me lembro mais. Mas, enfim, e lá ficou até 69. Em 69 ficou a aposentadoria, ele ficou um tempo, assim, ficou muito chocado, porque ele não foi tão chocado quanto o outro decreto que dele retirou
todas as condecorações recebidas. Se ele não se conformar, vamos tirar a medalha. As condecorações que toda autoridade recebe, né? Ordem do mérito, disso, daquilo. Chega as condecorações, enfim. Não são nem serviços prestados, mas eu tenho condecorações da Marinha, Exército e Aeronáutica, mas serviços prestados à Marinha. Eu não servi o Exército. Eu não fiz serviço militar, eu sou serviço em terceira categoria, mas você exerce um cargo, então é homenageado, né, por aquelas ordens do mérito, judiciário, todas, enfim. Depois ele deu um decreto que devolveu todas as... Cassou, além de cassação do ministro do Supremo Tribunal Federal, teve a cassação das medalhas, das coroas, o que é de uma mesquinharia, né? Coisa... Agora o governo cassou, né, também a medalha, não sei de quê, do José Genuíno, né? O Eugênio Aragão chegou uma carta devolvendo todas as condecorações que ele havia recebido para as Forças Armadas, estava em sinal de protesto. É um gesto de mesquinharia. Pois bem, aí, a certa altura, eu encerro com esse episódio da morte dele. Ele foi, o presidente Fernando Henrique fez um decreto devolvendo todas as medalhas. E ele foi para Brasília para receber simbolicamente de volta todas as condecorações recebidas. Ele voltou de Brasília, saltou no aeroporto Santos Dumont, haviam feito uma obra e ele está com 92 anos, o meio-fio está alto assim, para o carro não subir, né? E ele desceu e quando foi subir aquele degrau, ele se desequilibrou e caiu de costas, bateu com a cabeça, ele dizia, velho morre de tombo, né? E teve uma hemorragia, múltiplas hemorragias, e dali morreu de uma queda. E ele, nesse dia, pouco antes dele morrer, ele disse, hoje é o dia mais feliz da minha vida. E se foi. Tem uma história de advocacia, tem uma história de exemplar, né, do exercício, né, de ter rompido, ter estabelecido uns novos critérios, né, no tempo era o júri, né, da defesa criminal, o júri era a vitrine da advocacia criminal. Aqui em São Paulo, o maior advogado sempre era Dante Delmanto, né, um extraordinário tribuno. E no Rio havia Romero Neto, havia uns outros. Né, ele, enfim, inovou um pouco nessa coisa da advocacia criminal do júri, né, que era a advocacia principal, que é mais aparecia. Então, enfim, tem serviços prestados à democracia, advogou no Tribunal de Segurança, muito moço, como eu advoguei no Tribunal Militar, também muito moço. Ele e meu pai advogaram para... Ô, ministro, ô, diretor, presidente, quanta honra, quanta honra, quanta honra, quanta honra, Tuti, quanta honra de meu diretor. Ministro professor Lewandowski, por favor, junte-se à mesa, nosso diretor também. Não, obrigado, eu vou dar minha aula agora, só vim cumprimentá-lo. Sim. Já que interrompemos, né? Faculdade é um pouco informal mesmo. Hoje, quanta honra, quanta honra. Quanta honra, quanta honra. Desculpe, Técio, viu? Que nada. Doutor Técio. O nosso diretor, Tuti, nos honrou outro dia com uma palestra magnífica sobre o Código de Processo. Os efeitos do Código de Processo Civil na advocacia, lá no Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a instituição mais antiga das Américas, a instituição jurídica, e que temos o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, é membro é confrade, né, do Instituto dos Advogados. Bom, mas então, eu estava terminando para dizer isso, que enfim, tem uma contribuição muito grande, né, na maneira, na advocacia, na mudança do estilo da advocacia criminal, que era um estilo até então, quando ele entrou muito moço no júri, era aquele estilo gongólico, a voz tremia, jurados, era uma coisa... Então você fazia... Era uma coisa teatral no sentido mais superlativo. Né?
E ele tinha um estilo que era de conversar, de usar a inteligência, a argumentação e tal. Isso é um marco na história da advocacia criminal, sobretudo na história do júri. Ele começou a vida defendendo os presos políticos em 1937, na ditadura Vargas, no Tribunal de Segurança. E eu comecei a minha vida no Tribunal Militar, defendendo também presos políticos. A diferença é que o Tribunal de Segurança era um tribunal de exceção, era um tribunal não era um tribunal, era presidido por um general, era um tribunal horroroso, né? O Sobral Pinto invocou a lei de proteção aos animais para o Harry Berger, que era um preso do Partido Comunista, e, enfim, dizem que foi do Prestes, na verdade não foi o Harry Berger que ele invocou a lei de proteção dos animais para melhorar a condição de tratamento, enfim. Então o Tribunal de Segurança é um tribunal, né, importante, e os advogados, poucos advogados, sempre são poucos, os poucos advogados criminais enfrentaram a ditadura de Vargas, que foi terrível, né, fascista, horrorosa, de 37 a 45, e Sobral Pinto era o grande advogado lá nesse foro. E depois, em 64, quando em 65, os processados civis da Lei de Segurança Nacional passaram para a Justiça Militar, e o Tribunal Militar era, então, o grande tribunal, mas completamente diferente. Era um tribunal onde se podia advogar, com absoluto respeito e tal. E eu comecei a minha vida ali. E era um tribunal que dava habeas corpus, inclusive. E dava tanto habeas corpus que, em 68, o AI-5 tirou o habeas corpus, suspendeu o habeas corpus. E quem dava habeas corpus era o STM, era o Superior Tribunal Militar, cuja sede era no Rio de Janeiro. Então, tem um pouco para entender isso. Por que suspenderam o habeas corpus? Se o habeas corpus era concedido pelo Tribunal Militar, que eram os ministros que deram o golpe, né? Eram os ministros do poder. Eu advoguei com Geisel, com Mourão Filho, com chefes militares, os ex-chefes militares que passavam por... Tinha um rito de passagem no Tribunal Militar. Mas era um tribunal que respeitava os advogados, que os ministros atendiam o advogado, entregava memorial. Uns mais simpáticos, outros menos simpáticos. Né? Enfim, todos eles. O Gado recebia, eu advoguei com ele. Aí nos idos de... Enfim, eu tinha 22 anos. E tal. Ele recebia. Pois não, está entregue e tal. Não sorria, mas recebia. Bom, então essa... Mas eu até... Ele me cita na biografia dele. Ele me cita. Lembrava daquele menino lá. Tinha um chefe do primeiro exército, que era o nome dele, era um sujeito horroroso. Dizia que introduziu a tortura no Dói-Cói do Rio e tal, um sujeito violentíssimo. Mas ele era muito simpático, muito simpático. Dizia que gostava muito de beber, tomava sempre um uísque, era muito, assim, tinha uma vida mundana e tal. Mas era um sujeito, como oficial general, era um sujeito horroroso. Dizem que a ele se atribui a tortura no primeiro exército, no Rio de Janeiro, nas prisões militares. Ele era um sujeito assim, risonho e tal. Eu tinha uma motocicleta, né, e eu parava longe, escondido, porque, poxa, ninguém acreditava num motociclista, que era um garoto. Um cara de garoto, com 21, 22 anos. Comecei a andar por 18, 19 anos. Eu de motocicleta, as caras não mais me recebiam, então eu parava longe. Aí eu estava saindo de moto, assim, parei no sinal, um carro preto do meu lado, abre o vidro, é esse, o ministro general, que agora eu esqueci o nome dele. Ele, motoqueiro, não sei o quê. Ai, meu Deus, mas ele achou aquilo máximo, contou para todo mundo, eu parava na porta do tribunal, ainda pedia para o guarda, para o fuzileiro naval, dá uma olhada aí, meu amigo, por favor. Mas, enfim, então, nesse tempo, o Tribunal Militar, outro dia, lá sustentando um processo importante que vai julgar agora, dia 5 de outubro, talvez a data tenha sido pautada em homenagem à Constituição, porque vão restaurar a Constituição. Né? Aquela decisão que o Supremo, com todo o respeito do presidente, violou e descumpriu a Constituição, no dia 5 de outubro, em homenagem ao aniversário da Constituição, o Supremo vai restaurar. Eu votei pela minha violação. Eu sei. Por isso que eu estou dizendo, não faria uma delicadeza dessa, mas enfim.
sou um dos 4, foi 7-4, o ministro levantando um dos 4. Então, eu espero que o Supremo agora... Né? Mas eu dizia que eu... E sobre isso, né, quer dizer, eu disse lá um pouco isso, né, dessa importância que esses tribunais aqui, lá em 68, né, quando prenderam 800 estudantes aqui em Ibiúna, em São Paulo, o congresso clandestino, imagina, o congresso clandestino na Uni, 800 pessoas no município da cidade de Ibiúna, imagina que loucura. O Supremo, eu disse isso outro dia, deu todos os habeas corpus, todos. A gente ia com lixo, na medida que ia sabendo o nome dos presos, a gente ia para lá e pedia extensão no plenário, e deram todos. O Supremo realmente cumpriu essa posição. Nesse tempo, eu me lembro um dia, eu fui lá na sessão, estava até presidido pelo ministro Evandro, e os advogados ali com as listas, dando... entregava para o capinha, assim, a extensão da minha julgando habeas corpus, mas, enfim, centenas de habeas corpus para soltar os presos no Congresso de Ibiúna, Congresso clandestino de Ibiúna, da Uni em Ibiúna. Então, eu acho que o Supremo, com esses personagens, é um Supremo importante. E mesmo os outros que entraram pela janela, que foram, né, eu disse há pouco, aqueles 5 que foram colocados, acabaram afinando e não desonraram a cátedra. Então, eu acho que eles são realmente símbolos, eu fico muito emocionado e honrado com essa iniciativa, Alessandro, dessa homenagem que é sobretudo importante para lembrar, né? Porque é sempre bom lembrar para não repetir, porque os moços não sabem quem foram eles, por que foram caçados. Então, eu acho que lembrar isso numa casa como essa, né? Da faculdade, aqui o caríssimo diretor, o Tucci, que, enfim, estava aqui eu vou dizer para ele ouvir, quer dizer, uma casa com essa importância acadêmica, importância nacional. Esse gesto é emocionante, digno de todos os encômios, em meu nome, em nome da minha família. Eu agradeço muito.